De uma forma bem simples, iremos fazer a abordagem segundo a doutrina espírita. In modo semplice faremo un approccio secondo la dottrina spiritista. O que é importante nós compreendermos é que as leis naturais são as leis de Deus. Quello che è importante capire è che le leggi naturali sono le leggi divine. Quando se fala de moral, nós estamos falando de um comportamento que se enquadra dentro das leis de Deus. Quando si dice morale, stiamo parlando dei comportamenti che si racchiudono nelle leggi di Dio. É interessante a gente observar que Kardec perguntou para os espíritos: aonde está escrita a lei de Deus? È interessante osservare che Kardec domandò agli spiriti dove stava scritta la legge di Dio. E eles responderam na questão 621 do Livro dos Espíritos. E loro risposero nella domanda 621 del Libro degli Spiriti, Na nossa consciência. nella nostra coscienza. O Espiritismo nos mostra que não há céu Lo spiritismo ci deve dire che non esiste il cielo e nem inferno como um local geográfico. e nemmeno l'inferno come un luogo geografico. Então, se a lei de Deus está em nossa consciência, não haverão seres elevados e angelicais que venham nos julgar quando estivermos no mundo espiritual. Quindi se la legge divina sta nella nostra coscienza, non ci saranno esseri elevati, angelicali che verranno a giudicarci. E nem tampouco esses seres espirituais vão juntando, não vão nem nos julgar e nem nos punir. Quindi non ci giudicano e nemmeno ci puliscono. Como a lei de Deus vibra em toda a natureza e é perfeita, Siccome la legge divina vibra in tutta la natura ed è perfetta, e estando em nossa consciência, céu e inferno é o estado da alma pelo que ela fez durante a sua existência. e essendo presente nella nostra coscienza, cielo e inferno è la coscienza di quello che la persona ha fatto durante la sua esistenza. Eu falo frases meio longas, eu dou uma castigada na Lui mi Ellen, maltratta con le frasi lunghe, mas ela é uma excelente tradutora. Vamos lá. Allan Kardec questionou os espíritos o que os espíritos pensavam em dividir a lei natural, a lei de Deus, em 10 partes. e Allan Kardec domandò agli spiriti che cosa loro pensavano della divisione della legge divina in 10 parti. E ele citou lei de trabalho, reprodução, conservação. Quindi ha citato le leggi di riproduzione, del lavoro, conservazione, Destruição, distruzione, sociedade, progresso, società, progresso, igualdade, liberdade. uguaglianza e libertà. E no final, Kardec colocou justiça, lei de justiça, de amor e de caridade. E alla fine legge della giustizia, amore e carità. E os espíritos responderam para Kardec que essa divisão da lei de Deus, ela é perfeita porque ela está nos 10 mandamentos. E gli spiriti risposero che questa divisione in 10 punti è perfetta perché sta nei 10 comandamenti E que pode abranger todas as circunstâncias da vida. e che così raggruppa tutte le circostanze della vita. Mas Kardec, os espíritos salientaram para Kardec que a mais importante para nós Ma gli spiriti hanno detto a Kardec, hanno sottolineato che la più importante legge é a lei de justiça, amor e caridade, è la legge di giustizia, amore e carità, porque é nesta vivência que o homem mais se adianta espiritualmente, perché è vivendo questa legge che l'uomo fa più progressi spirituali e ela já está relacionada, essas três, em todas as demais. e questi tre già si rapportano con tutte le altre. Quando se fala em valores ético-morais à luz do Espiritismo, Quando si parla di valori etico-morali alla luce dello spiritismo, é o cuidado que os trabalhadores espiritistas têm que ter com relação
a separar a doutrina espírita da sua vida pessoal material. È l'attenzione che le persone devono avere di separare la dottrina spiritista dalla loro vita materiale. No Brasil nós vimos muitos terapeutas In Brasile si vedono molti terapisti formando grupos de terapia e cobrando por essas terapias. che organizzano gruppi di terapia e si fanno pagare per queste terapie. E isso é um erro grave, porque você está usando os espíritas para ganhar dinheiro. E questo è un errore molto grave perché stai usando gli spiritisti per fare denaro. E usando a dor também dos espíritas, criando esses encontros terapêuticos, mas as pessoas não vão se resolver. E usando anche il dolore degli spiritisti per organizzare questi incontri, però le persone non si risolveranno i loro problemi. Vocês pensam, gente, que uma reencarnação cheia de provações, a vida se resolve porque você faz um encontro terapêutico? Pensate che per caso che una reincarnazione piena di problemi si risolve perché avete fatto un incontro terapeutico? A nossa terapia maior é a do Evangelho. Nós estamos aqui falando de doutrina e pessoas envolvendo os espíritas para terapias para ganhar dinheiro com clientes. La nostra terapia è il Vangelo. Quello che sto citando qui è gente usando la dottrina per fare i soldi attraverso lo spiritismo. E a gente vê muitos bons palestrantes espíritas no Brasil E si vedono eccellenti conferenzieri brasiliani entrando nesta onda de vender esses encontros que chegam a custar aproximadamente, se fosse transformar em euro, quase 1.000 euros. che cadono in questo errore di vendere questi seminari, queste conferenze che arrivano a costare quasi 1.000 euro. Não vai ser num pequeno curso de 1, 2 ou 3 meses que a tua vida se transforma. Non sarà in un corso di 2 o 3 mesi che trasformerai la tua vita. Às vezes precisaremos de diversas existências para resolver questões profundas relacionadas a equívocos do passado. A volte ci vogliono diverse esistenze per risolvere i problemi relazionati agli errori del passato. Nós temos que ter um cuidado muito grande, porque assim, não há cardiologista espírita, há cardiologista. Dobbiamo stare molto attenti perché vedete, non esistono cardiologi spiritisti, esistono cardiologi. E assim com todas as profissões, se o médico diz, eu sou um cardiologista espírita, ele está querendo ganhar cliente no espiritismo. Così con tutte le professioni, se un medico dice sono un medico spiritista, lui vuole guadagnare clienti con lo spiritismo. Se eu disser eu sou um psiquiatra espírita, eu estou me aproveitando para ter clientes espíritas, dizendo che io sono un psichiatra spirita. Se lo dico che sono psichiatra spirita è la stessa cosa, sto guadagnando clienti spiritisti che diventano miei pazienti. Kardec separou muito bem o papel dele de professor com o papel dele de espírita. Kardec ha separato benissimo il suo ruolo la sua veste da insegnante da quello da spiritista. Sua vida profissional como pedagogo, do trabalho, das obras que ele constituiu, a doutrina espírita. Completamente separato il suo lavoro da professore da quello che ha fatto per la dottrina spiritista. Então, a doutrina é uma doutrina que nos convida a não agirmos com ingenuidade. La dottrina ci invita quindi a non agire in modo ingenuo. Vamos então seguir o nosso estudo de hoje. Com o nosso studio di oggi. Nós vamos então abordar, eu vou só citar, vocês podem ler ali, vou dar um Io vi dico che cosa parleremo oggi, potete leggere lì. A reencarnação e a nossa programação reencarnatória. A família, as interligações que transcendem ao mundo físico. Um estudo sobre a interrupção da gestação, a morte apenas como uma desconexão física. Vamos conversar um pouco sobre doação de órgãos, consciência, amor e desprendimento.
e também desmistificando a cremação do corpo. Vamos seguir então. Eu vou retornar na primeira lâmina. Tornerò poi al primo slide E a Ellen me ajuda agora aqui. e io lo aiuto. Desde o nascimento, o espírito passa por diversas fases, Sin dalla nascita lo spirito attraversa diverse fasi que faz parte dessas estruturas das leis de Deus. che fanno parte delle strutture delle leggi divine. E essas fases, elas são para crescimento espiritual. Queste fasi servono alla crescita spirituale. Vejo que no período da gestação, o reencarnante já sofre a influência do psiquismo da mãe. Sin dal periodo della gravidanza lo spirito già soffre l'influenza dello psichismo della madre. Ele também pode até desenvolver traumas durante a gestação. Addirittura può avere dei traumi durante l'età gestazionale. Ele pode estar com aquele corpo em formação, mas o espírito está consciente. Lui ha un corpo ancora in formazione, ma lo spirito è cosciente. E a gente vê terapeutas fazendo regressão até a vida intrauterina e descobrindo ali conflitos da vida presente. Si vedono terapisti che fanno regressioni fino alla vita intrauterina e scoprono dei conflitti della vita presente. Como médico de Belém do Pará, Dr. Alberto Almeida, C'è sta un medico in Belém do Pará, in Brasile, il dottor Alberto Almeida, descreve o caso de uma paciente que ela tinha um conflito muito grande. lui descrive il caso di una paziente con un conflitto molto grande Porque a mãe queria que o filho fosse um menino. perché la mamma desiderasse che fosse bambino E ela acompanhava tudo e já começou a sentir uma decepção na vida uterina. e già durante la gravidanza ha cominciato a essere delusa. Os pais não têm noção de o quanto esse período da gestação é importantíssimo para o reencarnante. E i genitori non hanno idea di quanto sia importante per il reincarnante il periodo della gestazione. Tanto que no Brasil, os espíritos superiores sugeriram a todo o movimento espírita nacional Tant'è che in Brasile gli spiriti superiori hanno suggerito a tutto il movimento spiritista nazionale para que se fizesse a evangelização do futuro bebê já na barriga da mãe. di fare l'evangelizzazione del futuro bebè già nella pancia della madre. Então, em nossa casa onde trabalhamos, o casal gestante, eles já participam de aulas de evangelização com o bebê na barriga. Nella nostra casa la coppia che aspetta un bambino già partecipa alle evangelizzazioni col bimbo in pancia. Quando ele nasce, 1 ou 2 semanas depois, os pais já levam o bebezinho na evangelização. Dopo la nascita, anche 2 settimane dopo, i genitori già portano il bebè all'evangelizzazione. O espírito pode não conseguir se manifestar e não consegue quando ele é um bebezinho, Lo spirito è normale che non riesce a manifestarsi quando è un bebè, mas ele acompanha tudo. però segue tutto. Já na barriga da mãe, o espírito percebe a moda moral que o lar tem. Mentre è già nella pancia, lo spirito percepisce la moda morale della casa. Se o casal se trata com respeito, com amor, dignamente, Se la coppia si tratta con rispetto, dignitosamente, amore, ou se falam palavrões, fazem fofoca, se agridem verbalmente, o se dicono parolacce, pettegolezzi o se si aggrediscono verbalmente, as conversas de ordem inferior, todo o espírito está ali acompanhando e vendo a moda moral do casal. le conversazioni di livello inferiore, tutto lo spirito sta accompagnando e vedendo la moda morale della coppia. As mulheres sabem e nós acompanhamos que o casal conversa com o bebê e ele se movimenta na barriga. Le mamme sanno che quando la coppia conversa col bebè lui si muove nella pancia.
Agora pense num espírito que feriu o seu corpo por comportamentos equivocados em outra vida. Però pensate, uno spirito che ha ferito il suo corpo per errori comportamentali in un'altra vita E vai renascer trazendo as marcas dos erros, quer dizer, algumas deficiências. e rinascerà portando con sé i segni degli errori, cioè qualche handicap. E às vezes a gente vê os casais dizendo assim: quero que meu filho nasça saudável. E si vedono le coppie che dicono voglio che mio figlio nasca con salute. E hoje a gente vê com muita tristeza no mundo E oggi si vede con molta tristezza nel mondo que quando a gestante faz alguns exames e o médico percebe que o reencarnante vai trazer algumas deficiências, e quando la mamma fa degli esami preliminari e il medico se ne accorge che il bambino avrà qualche problema, ele sugere o aborto, e há um índice altíssimo de aborto, né, onde o espírito precisa daquele corpo. il medico a volte suggerisce l'aborto e l'indice è altissimo, ma lo spirito ha bisogno di quel corpo. E às vezes foram os pais que induziram ele ao comportamento que fez ele ferir o seu corpo. E a volte sono stati i genitori stessi a averlo indotto in passato ad avere un comportamento che abbia ferito il suo corpo. Já estamos lá na frente no tema aborto, mas ainda não é. Sono andata più avanti al tema aborto, ma non è ancora. Percebem as luzes que o Espiritismo projeta para nós? Vi rendete conto le luci che lo spiritismo lancia su di noi? Muitos pais esquecem de conduzir o reencarnante para Deus, Molti genitori si dimenticano di condurre il reincarnante a Dio, mas conduzem para Mamon. Eu acho que Mamon aqui é tranquilo, não? Para a vida material. Né? Conducono però a Mammon, nel senso la vita materiale. Os pais querem que os filhos sejam belos, que estejam nas mídias, nas redes sociais, que tenham dinheiro, ganhem bem, mas não importa se voltam falidos para Deus. I genitori vogliono che i figli siano belli, con successo professionale, nelle reti sociali, ma non interessa se quando torneranno da Dio torneranno falliti. Quando nós olhamos para essa imagem, hoje a gente já consegue fazer em 1 minuto na inteligência artificial, né? A gente só precisa dizer. Quando guardiamo questa immagine, che si fa velocemente con l'intelligenza artificiale, nós vamos ver o bebê, a criança, si vede il bebè, il bambino e as diversas fases e le diverse fasi da vida orgânica, da vida biológica. Della vita organica biologica. E ali na imagem a gente pediu para a inteligência artificial. E l'ultima immagine è stata chiesta all'intelligenza artificiale. O idoso que faleceu não precisa ter o corpo do idoso doente, porque isso vai ao contrário das leis divinas. L'idoso che è deceduto non ha bisogno di avere il corpo malato dell'idoso, perché questo è contrario alle leggi divine. L'anziano, scusate, non idoso. Muitas vezes em nossas atividades mediúnicas, o espírito é trazido, levado, e ele não sabe que ele desencarnou. Molte volte nelle nostre attività medianiche lo spirito viene portato da noi, ma lui non sa di essere disincarnato. E repetindo algumas coisas que a gente já falou das outras vezes, Ripetendo come abbiamo già detto altre volte, lembro de dos espíritos que ele dizia: parece que a minha família não gostou que eu tenha recuperado a minha saúde. mi ricordo uno spirito che diceva: mi pare che la mia famiglia non è contenta che io abbia ripreso la salute. Porque eu ando na minha casa, ninguém me olha, ninguém fala comigo, e quando eu converso eles não me respondem. Perché giro per casa, non mi guardano, non mi rispondono, e quando parlo con loro non mi rispondono. Então a gente já sabe que ali está alguém que desencarnou e não sabe que desencarnou. Lì già capiamo che siamo davanti a una persona che è disincarnata, ma non sa di essere disincarnata.
E aí, neste caso, eu questionei o espírito, mas a sua doença com a idade avançada não era incurável? Allora io ho domandato allo spirito, ma la tua malattia con l'età avanzata non era incurabile? E o espírito respondeu, é. Non ha detto sì. E aí então questionamos, mas como é que você ficou curado? Eu não sei, eu vi que eu estava curado e eu fui para casa. E abbiamo domandato, ma com'è che sei guarito? Non lo so, io ho visto che ero guarito e sono tornato a casa. E aí questionamos ele, mas como é que você saiu do hospital? Você deu alta? E allora abbiamo domandato, ma com'è che tu sei andato via dall'ospedale? Sei stato dimesso? E o espírito refletiu um pouco e disse, não sei. E lui ha riflettuto un attimo e ha detto, non lo so. E aí questionamos novamente, como é que você te transportou para ir para a sua casa? E abbiamo domandato ancora, quale mezzo hai utilizzato per trasportarti fino a casa? E o espírito disse, não sei, quando eu vi eu estava em casa. Non lo so, quando ho visto ero a casa. Que fascinante saber que a gente pensa e a gente já está naquele local. È affascinante sapere che basta pensare e già ti trovi in quel posto. E aí a gente passa essas informações para o espírito. E quindi abbiamo passato questa informazione allo spirito. Que seguindo uma ordem perfeita das leis de Deus, ele deixou as doenças no corpo físico e pôde estar numa condição jovial e saudável. Cioè che seguendo le logiche delle leggi divine lui ha potuto lasciarsi dietro le sofferenze del corpo fisico e trovarsi in una condizione di giovialità e benessere. A questão toda é a gente não voltar com doenças pelos maus cuidados que a gente tem mental, moral e com o corpo. La questione è non tornare in un'altra vita con malattie per non curanze delle nostre abitudini mentali, morali e fisiche. Então o espírito não é uma criança. Quindi lo spirito non è bambino. Ele não é o adolescente. Non è neanche un adolescente. Tudo são fases. Eu já tenho 64 anos, então eu já sou idoso. Sono tutti fasi. Io ho già 64 anni, quindi sono già anziano. Nessa lei divina tudo é fascinante. Vejam que Kardec perguntou, mas para que a infância? Vedete, è affascinante la legge divina. Kardec domandò, a che serve l'infanzia? E os espíritos disseram, a infância para o reencarnante é um período de férias. E gli spiriti hanno risposto che l'infanzia per il reincarnante sono le vacanze. A gente não tem vontade às vezes de voltar lá na infância um pouquinho? Non ci viene voglia di tornare un pochino? Vejam que o espírito pode estar extremamente infeliz no mundo espiritual pelos erros que cometeu. Vedete che lo spirito può essere estremamente infelice nel mondo spirituale dovuto agli errori commessi. E a reencarnação faz com que ele já seja amado e esperado. La reincarnazione fa sì che lui sia già amato e atteso. Desde o período da gestação, com as suas exceções. Sin dal periodo della gestazione, con qualche eccezione. E depois você passa por um período de férias. Poi fa il periodo di vacanza. Quando você vai entrando para a adolescência, você começa a sonhar. Quando entra nell'adolescenza comincia a sognare. E vai passando para a juventude, você vai pensando no casamento, comprar o automóvel, uma profissão, e é um sonho belíssimo. E quando sei giovane pensi al matrimonio, alla professione, a comprare la tua prima macchina, ed è bellissimo. Imagina se nós soubéssemos quem fomos e o que fizemos numa vida passada. Pensa se sapessimo chi siamo stati e cosa abbiamo fatto in una vita pregressa. E se cometemos diversos erros, será que as outras mães deixariam os filhinhos brincar conosco, sabendo dos crimes que a gente fez? E se avessimo commesso diversi errori, chissà se le altre mamme ci avrebbero permesso ai bambini di giocare con noi, sapendo quello che abbiamo fatto? Imagina um espírito sexólatra reencarnado e lembrando tudo e indo ao seio da mãe para mamar. Immaginate uno spirito sessomane ricordandosi tutto e andare a bere il latte nel seno della mamma. Então, nas leis de Deus há uma perfeição em tudo.
Nelle leggi divine tutto è perfetto. Na fase adulta é a fase muito importante para nós produzirmos para as nossas almas também. La fase adulta è la fase molto importante in modo di produrre a favore delle nostre anime. E quando o corpo começa a entrar no quadro da velhice, E quando il corpo comincia a diventare anziano, é o período em que o espírito pode aproveitar com toda a experiência da vida para refletir profundamente sobre a vida. è il periodo in cui lo spirito può approfittarne della sua esperienza per riflettere sulla vita. Um dia eu conversava com uma senhora, uma amiga, e aí ela levantou uma questão comigo. Una volta conversando con un'amica, lei ha tirato fuori un quesito. Ela disse assim: então esses bebezinhos lindinhos, fofinhos, que a gente pega no colo e quer levar para casa, Diceva, ma quindi questi bebè guanciutelli, cicciottelli morbidosi che abbiamo voglia di portare a casa, são esses espiritão que andam por aí no mundo invisível? sono quei spiritoni che andano in giro nel mondo spirituale? E respondemos sim, nós éramos esses espiritões que andávamos por aí também. Sì, abbiamo detto sì, anche noi eravamo questi spiritoni che giravano. Vamos então agora retomar a nossa tarefa. Riprendiamo allora gli argomenti. Nós temos uma programação para a nossa reencarnação. La nostra reincarnazione ha una programmazione. É importante que a gente perceba que Deus não brinca com a vida de nenhum de seus filhos. È importante rendersi conto che Dio non gioca con la vita di nessuno dei suoi figli. Nós precisamos sempre, vez que outra, pararmos e pensarmos sobre o objetivo da nossa existência na Terra. Ogni tanto dobbiamo fermarci e pensare sull'obiettivo di questa esistenza sulla Terra. O que pensamos, o que agimos e o que fizemos nas existências anteriores Quello che abbiamo pensato, agito e fatto nelle esistenze precedenti determinam na lei de causa e efeito a minha existência presente. determina con la legge di causa e effetto la mia esistenza presente. Embora na programação reencarnatória todos nós trazemos um programa de provas a serem suportadas. Nonostante nella programmazione reincarnatoria tutti noi portiamo un programma di prove a essere sostenute. Todos os que nascem trazem provações. Tutti coloro che nascono portano con sé delle prove. Então isso já dá um alerta aos pais, porque aquele bebezinho lindo tem um programa de provas, de dores e de sofrimentos. Quindi questo è un alert per i genitori, perché quel bambino bellissimo ha un programma di prove e anche di sofferenze. Conversamos outro dia no almoço sobre a questão de como é importante nós trabalharmos a mente infantil, a ideia da existência de Deus e dos ensinamentos de Jesus. Parlavamo l'altro giorno a pranzo quanto è importante conversare con i bambini sull'idea dell'esistenza di Dio e di Gesù E da presença de Jesus e aqui della na Terra, presenza di Gesù, com as suas lições. le lezioni di Gesù. Veja como é muito simples È tutto molto semplice. imprimir na criança a ideia da existência de Deus. È semplice imprimere nella mente del bambino l'idea dell'esistenza di Dio. Vou falar de uma experiência nossa do setor de evangelização. Racconterò un'esperienza successa da noi. Entrei na sala cuja idade das crianças eram 7 e 8 anos. Sono entrata nella stanza dove c'erano bambini da 7 a 8 anni E observei que elas estavam pintando pássaros, animais, nuvens, o sol.
árvores. E io ho visto che disegnavano passi, uccelli, nuvole, sole, alberi. E o tema era provas da existência de Deus. E il tema che è stato chiesto disegnare era prove dell'esistenza di Dio. Então a criança foi conduzida a perceber que tem coisas que o homem pode fazer, mas que outras só Deus faz. Quindi i bambini sono stati condotti a capire che ci sono cose che l'uomo può fare, ma altre solo Dio. Hoje a gente vê muitos adolescentes e jovens dizendo que não acreditam em nada. Oggi ci sono tantissimi giovani e adolescenti che dicono di non credere a nulla. Os pais dão roupas de marca, pagam boas escolas, mas esquecem do papel de pais com relação a Deus. I genitori comprano vestiti firmati, pagano buone scuole, ma dimenticano del ruolo dei genitori con relazione a Dio. A passagem pela nossa experiência do corpo físico, ela é uma experiência que não existe no mundo espiritual. Il passaggio che abbiamo dell'esperienza del corpo fisico è un'esperienza che non esiste nel mondo spirituale. Vamos ouvir um pouco Kardec. Sentiamo un po' Kardec. Na questão 166 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: a alma tem muitas existências corpóreas? Nella domanda 166 Kardec chiede: l'anima ha molte esistenze corporee? E a resposta sim, todos nós temos muitas existências E corpóreas. la risposta è sì, tutti noi abbiamo moltissime esistenze corporee. E os que dizem o contrário querem manter-vos na ignorância em que eles mesmos se encontram. Coloro che affermano il contrario vogliono mantenerci nell'ignoranza che anche loro si trovano. O Brasil e a Itália, a Europa, em partes, são países em que a maior parte são cristãos. L'Europa, Brasile e Italia hanno molti cristiani. No entanto, o cristianismo no mundo não chega a 30%. Però il cristianesimo nel mondo non arriva a 30%. E as demais religiões, praticamente, a maior parte é reencarnacionista. E tutte le altre religioni, ma la maggior parte di loro è reincarnazionista. Mas o estudo científico e as revelações que os espíritos deram, só no espiritismo é que a gente vai encontrar as informações coerentes, pertinentes à reencarnação. Solo lo spiritismo dà le risposte coerenti, pertinenti riguardo alle reincarnazioni perché ha fatto uno studio scientifico. Se tiver uma próxima vez para a gente vir na Itália, eu só mando o material para a Evelyn e ela já fala tudo. La prossima volta mi manda le slide e parlo da sola. Vamos seguir então na questão 166, letra C. L'item 166C Parece resultar desse princípio sembra che da questo principio risulta que após ter acho que eu deixo você ler aqui, está ali, é só para reforçar. Sembra risultare da questo principio che dopo aver lasciato il corpo l'anima ne prende un altro, detto in altro modo che si reincarna in un corpo nuovo. È così che si dovrebbe intendere. Agora vamos fazer uma pequena pausa na questão 167. Adesso facciamo una pausa per la domanda 167. Qual a finalidade da reencarnação? A che serve la reincarnazione? Expiação. Espiazione? Só por estar em um corpo complexo e que causa muitos constrangimentos para o espírito. Solo nel fatto di stare in un corpo che è complesso e che ci causa molti problemi. Isso já é uma forma de expiação, os espíritos disseram para Kardec. È già una forma di espiazione, così come hanno detto gli spiriti a Kardec. E existe a expiação em que a lei de Deus oportuniza ao espírito que cometeu erros se reequilibrar.
Esiste l'espiazione in cui la legge di Dio permette allo spirito che ha commesso errori di riequilibrarsi. Como comentamos anteriormente, não há céu e não há inferno. Come abbiamo detto prima, non esiste cielo né inferno. Enquanto o Espírito não resgata os erros e os crimes do passado, Finché lo spirito non riscatta gli errori e i crimini del passato, ele não consegue ser feliz nem ter paz. non riuscirà né a essere felice né a avere pace. Nem enquanto está encarnado, muito mais ainda quando ele estiver desencarnado. Né quando è incarnato e ancora peggio dopo desincarnato. Vejam como a questão da nossa consciência, ela é extremamente importante para o espírito. Vedete come è estremamente importante per lo spirito la questione della coscienza, O cuidado moral do dia a dia, l'attenzione che dobbiamo avere con la morale tutti i giorni, para que registros negativos não venham se gravando no dia a dia. perché far sì che registri negativi non vengano a fissarsi tutti i giorni. Vejam que Kardec perguntou para os espíritos se existe uma medida para a felicidade aqui na Terra. Kardec domandò agli spiriti se c'era un modo di misurare la felicità sulla terra E eles responderam, quem quiser me ajudar aí, 3 questões. e loro hanno risposto 3 cose. Se qualcuno vuole aiutare, Fé no futuro, fede nel futuro. encarnação, pessoas que se comprometem às vezes com erros maiores, Le persone che a volte si coinvolgono in errori grossi, às vezes renasce num programa de trabalho para ajudar muitas pessoas. a volte rinascono con un programma di lavoro per aiutare molte persone. Às vezes é um tio ou uma tia que não casou, que tem condições financeiras boas e ajudam a criar sobrinhos, às vezes irmãos, primos, ajudam avós, uns não, né, são totalmente indiferentes. E eles vêm e fazem tudo isso, mas isso está no programa familiar que ele trouxe para ele se reajustar com as leis de Deus. A volte uno zia che non si è sposato, ha condizione economica, aiuta un sacco di nipoti, quindi questo è un programma che lui è venuto già per aiutare tante persone. O espírito não tem sexo. Lo spirito non ha sesso, Ora ele reencarna na masculinidade, ora na feminilidade. a volte incarna femminile, a volte maschile. Grupos de espíritos familiares I gruppi di spiriti familiari se reúnem no mundo espiritual e retornam próximos ou juntos em novas reencarnações. si riuniscono nel mondo spirituale e poi si ritrovano vicini in una prossima incarnazione. Às vezes a mãe em uma vida pode ser a irmã ou o marido na vida presente. Quella che era tua madre in un'altra vita, nella vita presente può essere tua sorella, ma anche tuo marito. É tão fascinante estudar a questão da família à luz do Espiritismo. È affascinante studiare la questione della famiglia alla luce dello spiritismo. Mas a função principal da família, ela é educadora e regeneradora. Comunque il ruolo principale della famiglia è educatrice e rigeneratrice. Então, nascemos num lar, às vezes, porque ali temos pessoas que nós somos devedores. Spesso nasciamo in una famiglia dove noi siamo debitori di quelle persone. Às vezes causamos muito sofrimento. A volte abbiamo causato molta sofferenza. E hoje a gente retorna, acolhe esses espíritos e lhes dá alegria, lhes conduz para o caminho do bem, ajuda esses espíritos e, na verdade, a gente está se reequilibrando com as leis de Deus. E a volte ritorniamo a convivere con loro, li aiutiamo, li riconduciamo al bene e quindi ci riallineiamo con le leggi divine. O Espírito Emmanuel, Spirito Emmanuel ele diceva diz que nós recebemos, vou pular aqui, que nós recebemos
a herança do pai. Deixa você ler aí. Emmanuel diceva, ricevi a casa l'eredità del passato con cui ricostruisci, ristrutturi il tuo proprio destino verso il futuro. É tão fascinante a gente saber que um inimigo pode nascer num lar, a mulher gesta o inimigo e já ama ele. È tanto affascinante sapere che un nemico può nascere in una casa la cui gestante, mentre lo fa crescere, già lo ama. Conduz ele para a vida, Lo conduce per la vita, ama, ajuda no seu progresso. lo ama, lo aiuta nel suo progresso. Quando se reencontram no mundo espiritual, eles vão ver o quanto perderam tempo com raiva, mágoa e ódio. E quando si ritroveranno nel mondo spirituale si renderanno conto di quanto tempo hanno perso in passato con rabbia e odio. Vamos seguir então o próximo tema Andiamo nosso, avanti il nostro prossimo argomento, mas abrimos para perguntas, tanto da outra parte como dessa agora, sobre família. domande sulla famiglia. Veja que a gente colocou que o assunto ele é simples, sem muita abordagem profunda. Vedete che gli argomenti sono semplici, senza approfondire molto. Ellen, É um caso específico, Paulo. Se uma pessoa tem um filho que tem problema de droga, difícil, e por fraqueza não consegue ser firme, tipo, o garoto pede dinheiro, ele fala, tá bom, te dá o dinheiro, tá ajudando ele a se matar, praticamente. Essa não é maldade desse pai, vamos supor, mas é fraqueza mesmo. Pode comentar isso, por favor? Quer que eu traduza? Pode. Ho chiesto di se un ragazzo ha problemi di droga, un caso specifico mi viene in mente, e il padre o un genitore, invece di essere fermo in una situazione e dire dei no, gli dice di sì, ma non perché è cattivo, ma semplicemente perché è debole, è fragile, non riesce a dire dei no. Ho chiesto a Paolo se può commentare una situazione del genere dal punto di vista reincarnatorio. é uma resposta muito complexa. La risposta è complessa. A droga é algo que é uma tragédia para o reencarnante, para as famílias e para a nossa sociedade. La droga è una tragedia sia per il reincarnante, per la famiglia, come per tutta la società. Às vezes os pais não conseguem construir valores e afetos com o filho a ponto dele se permitir buscar lá fora o que ele deveria ter dentro do lar. A volte i genitori non riescono a costruire i valori e affetti col figlio, a punto che lui non vada a cercare fuori quello che manca dentro casa. É uma questão de que a afetividade e a sinceridade dos pais constrói uma estrutura de base e autoestima muito boa para evitar a queda na droga. L'affettività e la sincerità dei genitori costruisce una struttura forte che fa sì che il giovane non caschi nella droga. É difícil julgar os pais que dão dinheiro para os filhos usarem droga. È difficile giudicare i genitori che danno tanto denaro per i Eu figli. não daria para o meu filho. Io non darei al mio figlio, Mas é questão muito particular. ma è molto individuale. São decisões morais conforme a moda moral do lar. Sono decisioni conformi alla moda morale di quella Ali casa. é fraqueza, não é fraqueza, né? Deborah dice che è debolezza del genitore. Às vezes essa fraqueza vem também porque o usuário de droga ele pode se tornar extremamente violento. A volte chi usa droga può diventare anche molto violento. Alguma questão a mais? Altro? De uns anos para cá, se nota muito mais, tipo casos de crianças com autismo, com neurodivergências, plus dotado, superdotado, todas essas coisas assim.
né? E eu queria saber, no caso de uma família que tem um filho que seja autístico ou transdotado, né? De quem é o resgate? É do filho ou é dos pais? Si sembrano aumentati i casi di autisti o superdotati, l'autistici. La domanda è: chi è che deve riscattare quando nasce un bambino così in una famiglia? È il bambino o sono i genitori? Bom, se o espírito reencarnou com o autismo, o problema é dele. Allora, se è un reincarnante autistico è un problema suo. Porque os pais podem ter contribuído para ele ter errado numa outra vida para nascer autista. I genitori possono avere contribuito perché sbagliassi in un'altra vita perché nascesse autistico. E aí os pais vão ter de receber esse filho numa vida complexa, porque eles vão ter de contribuir para que ele se reajuste. E quindi i genitori dovranno ricevere questo figlio in una vita complessa perché dovranno contribuire per il suo riequilibrio. Assim também a síndrome de Down, Così come bambini con Down e vários outros problemas. Vamos dar um exemplo. Aquele que usa mal a inteligência, quem assistiu às palestras da Célia, viu ali que o menino trouxe um problema no cérebro porque ele usou mal a vida. Facciamo un esempio: chi fa cattivo utilizzo dell'intelligenza può nascere con problemi cerebrali in un'altra vita. O espírito Humberto de Campos, que é um escritor brasileiro, que depois que ele desencarnou ele escrevia pelo Chico Xavier. Lo spirito Umberto di Campos, che era uno scrittore brasiliano e dopo il suo desencarne ha scritto attraverso il medium Chico Xavier. Ele escreveu dezenas de crônicas de casos reais. Ha scritto decine di croniche di fatti reali. E uma das crônicas ele cita um advogado. E in una di queste croniche parla di un avvocato que ele tinha uma inteligência, uma esperteza com os processos. che era molto intelligente e anche molto furbo con i processi. Ele não perdia um. Non perdeva mai. Ele conseguia pegar o criminoso e no processo fazer com que a vítima ficasse como criminosa e o criminoso como vítima. Riusciva addirittura a salvare il criminoso e durante il processo era la vittima che diventava criminoso. Fez uma fortuna. È diventato ricchissimo. E ele era conhecido como o cabeça, tamanha inteligência e a forma que ele tinha para manobrar os processos. Lo era conosciuto come la testa, per quanto era intelligente e capace di manovrare i processi. Passou a residir numa mansão chiquérrima, andar com carrões de luxo. Abitava in una villa chiquissima, macchine di lusso. No entanto, ele teve que enfrentar o fenômeno biológico da morte do corpo. Però ha dovuto affrontare anche lui il fenomeno della morte biologica del corpo. E depois, sem comentar sobre a vida dele, como foi a chegada no mundo espiritual, Senza che commentiamo come fu il suo arrivo nel mondo spirituale, quando ele renasceu com uma cabeça disforme, lui è rinato poi col cranio deforme, com a doença da hidrocefalia. e con l'idrocefalo. A cabeça era tão grande que ele não conseguia se mexer, não conseguia brincar, não conseguia fazer nada. Talmente era grande la testa che non riusciva a muoversi, giocare, fare niente. Então a vizinhança brincava e dizia: você conhece o cabeça? E i bambini scherzando dicevano: ma conoscete il testa? Ele tinha o mesmo apelido de cabeça, mas agora com uma cabeça deficiente. E quindi il soprannome era lo stesso, testa, ma però adesso per avere una testa deforme. Então, qualquer doença que limita a capacidade mental significa que o espírito usou mal a inteligência. Qualsiasi malattia che va a
Limitare la capacità mentale significa che lo spirito ha utilizzato male l'intelligenza. Vejam que tem homens produzindo drones para agricultura, tem homens produzindo a inteligência para fazer drones para matar dezenas di persone, ma Ci guerra. sono uomini producendo droni per l'agricoltura e ci sono uomini utilizzando la loro intelligenza per produrre droni per uccidere nelle guerre. De que adianta a ambição se quando você morre, tudo que você acumulou no teu nome vai trocar de nome? A che serve essere ambizioso se quando muori tutto quello che hai accumulato a nome tuo finisce? Vamos ver, supor um caso de uma pessoa que nasce humilde, né? Em condição humilde, na família humilde. Na escola. Não, pobre, sim, pobre. E não estudou, vamos dizer, não estudou, né, na escola muito, porque a família não proporcionou muitas possibilidades, né, de trabalhar cedo. Mas é muito inteligente. E dá para ver que essa falta de cultura, de livros, não limita muito a inteligência, mas ele não usa muito porque não tem a formação superior, então não tem condições de subir, tipo assim, nas coisas materiais. Qual a causa, né, poderia ser? Quer traduzir? Richiede un caso specifico di una persona che incarna povero, con un'intelligenza spiccata, ma che non è stata sfruttata sufficientemente perché non ha potuto studiare, perché ha dovuto lavorare presto, insomma, quando la famiglia non si riesce a aiutare in questo, non supporta in questo, quindi si capisce che c'è l'intelligenza ma non ci sono le conoscenze, però si capisce che invece l'intelligenza è sviluppata di quella persona. Adesso quale potrebbe essere un legame incarnatorio con se stesso? É o programa reencarnatório dele que veio para ser assim. È il programma reincarnatorio suo che deve essere così. Se ele fosse, de repente, ter mais cultura para usar essa inteligência, poderia ser instrumento di queda moral. Se lui avesse avuto più cultura nell'utilizzare questa intelligenza, potrebbe causare una caduta morale. Às vezes o espírito se permite continuar com essa vida mais simples e cresce muito em valores espirituais. A volte lo spirito si permette di mantenere una vita più semplice, ma cresce moltissimo in valori morali. Se ele se permite, digamos assim, com muita busca, ele pode se perder no orgulho, na vaidade e também em tudo que o materialismo pode oferecer para a inteligência. Lui potrebbe perdersi con l'orgoglio e la vanità e tutto ciò che il materialismo può offrire all'intelligenza. Provavelmente ele já se perdeu nessas coisas. Se ele errou, ele viria sem a inteligência. A Deborah dice forse perché lui già si è perso in queste cose. La risposta è: se lui avesse sbagliato sarebbe venuto senza intelligenza. Vamos agora para o tema esse, nós não vamos consumir muito tempo. Per questo argomento non prenderemo molto tempo. É um tema complexo. È complesso questo argomento. Nós não estamos aqui com um discurso puritanista. Senza essere puritani. Não viemos para gerar culpa nem sofrimento e não vamos fazer julgamento. Non siamo qui per generare colpe e sofferenze, neanche per giudicare. O que a gente quer reforçar é que Deus não brinca com a vida de ninguém e toda gestação, o espírito reencarnante tem um projeto para a vida dele. Quello che vogliamo rinforzare è che Dio non gioca con la vita di nessuno e che ogni spirito reincarnante ha un progetto per la sua vita. Mesmo que seja um único ficar, se a mulher engravidou, foi a lei di Deus che autorizou. Anche se hanno avuto un unico rapporto, se la donna è rimasta incinta, è stata la legge divina ad autorizzare. E os espíritos dizem que a reencarnação existe, começa exatamente no momento da fecundação do óvulo.
E gli spiriti dicono che la reincarnazione ha inizio quando l'ovulo viene fecondato. Então, se houve fecundação do óvulo e se toma a pílula do dia seguinte, você está praticando um aborto, segundo os espíritos nos ensinam. Quindi secondo insegnano gli spiriti la pillola del giorno dopo è aborto. As leis humanas, elas podem liberar o aborto, Le leggi umane possono rendere lecito l'aborto, mas nunca vai liberar a consciência do abortista diante das leis de ma Deus. non libererà mai la coscienza di chi ha fatto l'aborto dinanzi alle leggi di Dio. A lei humana pode colocar o que ela quiser, mas para o espírito vale a lei de Deus. La legge umana può scrivere quello che vuole, ma per lo spirito vale la legge divina. Vamos lá. Muitas vezes a mulher e o homem que sofrem muito querendo ter filhos e não conseguem, às vezes anos de terapias, não só tentando engravidar, mas também psicológicas, porque sofrem muito, há a possibilidade praticamente certa, já te passo, aí tu explica melhor, de que aquele reencarnante aqueles que não conseguem ter filho hoje praticaram o aborto em outra vida. Molte volte la coppia che soffre molto perché non riesce ad avere un bambino fa molte terapie anche psicologiche, quasi 100% certo sono persone che hanno fatto l'aborto in un'altra esistenza. É interessante que isso é o livro dos Espíritos que está dizendo, foram os seres, as falanges do Cristo que disseram isso para Kardec. Vedete che quello che dice il libro degli spiriti furono le falange del Cristo che dissero questo a Kardec. Mesmo num estupro, Anche lo stupro. ali está um espírito comprometido. Lì vediamo uno spirito che è compromesso. Lembrando de que jamais nas leis de Deus alguém que não praticou estupro em outra vida venha a ser estuprado na vida presente. Ricordando che mai nelle leggi di Dio qualcuno che non abbia commesso uno stupro in passato verrà stuprato nella vita presente. Já ouvimos falar de muitos casos que mesmo por estupro a mulher não aceitou abortar. Abbiamo sentito di molti casi in cui, nonostante fosse stupro, la donna non ha accettato di abortire. E o filho foi a melhor coisa que aconteceu na vida da pessoa. E il figlio fu la miglior cosa della sua vita. Foi ele quem cuidou da pessoa quando ela envelheceu. E fu lui a prendersi cura di lei nella vecchiaia. Nós tivemos um caso em nossa atividade mediúnica Nella nostra attività medianica abbiamo avuto un caso em que o espírito foi levado para a atividade e ela era uma feminina e sofria muito, estava muito depressiva no mundo espiritual. lo spirito che ci fu portato lì nell'attività era di una donna che soffriva molto nel mondo spirituale. E ela se culpava demais. Lei si sentiva molto in colpa. Ela dizia que nós não deveríamos dirigir a palavra a ela porque ela era um monstro. Diceva di non rivolgergli la parola perché lei era un mostro E dizia que o que ela fez não tinha perdão. e che quello che lei aveva fatto era impossibile perdonare. O benfeitor espiritual que trouxe ela para a atividade para ser socorrida, Il benefattore spirituale che ha portato lei lì nelle nostre attività per essere soccorsa, ele me envolveu e dialogou com ela. mi ha avvolto in modo che potessi dialogare con lei. E aí ele disse, nós conhecemos a sua vida de médica que praticava o aborto. E lui disse: noi conosciamo la tua vita di dottoressa che praticava l'aborto. No entanto, disse o Espírito para ela, quando te viste no mundo espiritual, em algum momento tu foste julgada por Deus? E nonostante ciò, quando tu ti sei trovata nel mondo spirituale, in qualche momento sei stata giudicata da Dio? Ela pensou um pouco e respondeu, não. Lei ha pensato un attimo e ha detto no. Logo ele
fez outra pergunta a ela. E quindi il benefattore spirituale le fece un'altra domanda. E por acaso percebeste-te punida por Deus? E ti sei resa conto di essere stata punita da Dio? Ela pensou um tempo e disse, não. No, no. Vocês viram quando a gente comentou que céu e inferno está registrado na consciência? Ricordatevi che abbiamo detto che il cielo e l'inferno è registrato nella nostra coscienza. Que é um tribunal incorruptível para qualquer assunto. È un tribunale incorruttibile per qualsiasi argomento. E aí o benfeitor disse a ela, te trouxemos aqui E quindi è stato detto, sei stata portata qui para que reinicies imediatamente a reconstrução de sua caminhada. per riniziare immediatamente la ricostruzione del tuo sentiero. Pode ser que numa outra vida ela vá trabalhar num abrigo de crianças. Può darsi che in una futura vita andrà a lavorare in una casa di accoglienza per bambini. Ou vai acolher crianças abandonadas, ela pode transformar o erro em crescimento espiritual. Lavorando con bambini abbandonati, trasformando l'errore in crescita spirituale. Questa è una cosa di também. Ok. Vado io? Vai. Allora, in caso di inseminazione artificiale, dove insomma, la natura è sollecitata, questo può creare un problema al perispirito? Caso de inseminação artificial, onde a natura foi forçada, pode trazer problemas para o perispírito? Todo o progresso da ciência, Ogni progresso della scienza, tudo que os cientistas trazem para melhorar a vida humana, tutto ciò che la scienza porta per migliorare la vita umana, são programas divinos. fanno parte dei programmi divini. No caso de quem praticou o aborto, pode tentar inseminação artificial. O sofrimento já está presente. Anche chi fece aborti può anche provare l'inseminazione artificiale, tanto la sofferenza già c'è. Às vezes ele quer ter um filho e vem 3 com a inseminação. A volte quando fa artificiale vuole un bambino e ne vengono 3. Porque as pessoas nessa vida não são más, mas trazem no corpo espiritual e na consciência o erro do passado. Perché in questa vita non sono cattivi, però portano nella coscienza e nel corpo spirituale gli errori del passato. Então, pegando sim, desculpa. Era a mesma pergunta. Ah, la stessa domanda, quindi ok, Ale. C'è la possibilità che gli spiriti che sono in transizione È possibile? da una dimensione diciamo di purgatorio possano usare la gravidanza e l'aborto per velocizzare un'evoluzione spirituale sia della madre che porta questa possibilità di abortire perché non si trova nelle condizioni di potersi permettere di avere un figlio e quindi causa sofferenza alla donna e allo spirito che vuole incarnarsi affinché possa andare in un altro piano. Tem a possibilidade que espíritos que se encontram em zonas transitórias mais inferiores serem abortados para acelerar esse processo de evolução, seja para o espírito, seja para a mãe que não tinha condições de ter a criança? O que a gente sabe é que aquele que abortou, ele vai tentar nascer e não vai conseguir. Quello che si Ele pode sa, sofrer o aborto. quello che si sa è che colui che ha fatto l'aborto cercherà di nascere e non riuscirà perché verrà abortito. Na lei de Deus, tudo é perfeito. La legge divina è perfetta in tutto. Deus não está castigando, Ele criou uma lei e a lei vai se cumprindo. Non è punizione, Dio ha creato una legge e la legge va compiuta. Vamos seguir aqui então. Se andiamo avanti, l'aborto è considerato una trasgressione della legge divina. L'aborto volontario è un crimine, qualsiasi sia l'età gestazionale, perché c'è sempre un'anima che passa attraverso la prova della vita corporea. Questão 358 do Livro dos Espíritos, para a gente lembrar de que o que os Espíritos nos ensinam. Todos que participam do aborto assumem um crime diante das leis de Deus. Ricordiamoci che tutti coloro che partecipano in un aborto
stanno assumendo davanti a Dio un crimine. 50% do homem, 50% da mulher. 55% del papà, 50% della mamma. Se a família opinar a favor e auxiliar, e os amigos, todos juntos assumem um crime aos olhos de Deus. Se la famiglia e gli amici danno pareri e collaborano con l'aborto, tutti davanti agli occhi di Dio hanno fatto un crimine. É um assunto muito complexo, como a gente colocou, L'argomento è complesso, porque os espíritos dizem que o aborto, diante das leis de Deus, é um crime mais grave do que matar uma pessoa viva. perché gli spiriti dicono che l'aborto davanti alle leggi di Dio è più grave che uccidere una persona già nata, Porque o espírito é vinculado ao corpo e não pode se defender. perché in quel caso lo spirito è vincolato al corpo e non può difendersi. É indefeso. Eu sou enfermeira. Uma vez eu vi uma colega dizer a uma pessoa que estava em dúvida se queria abortar ou não, de abortar. Essa colega que Lei è un'infermiera e una sua Mas ela collega. tá falando em português, Ana. Lei è un'infermiera. Lei è un'infermiera e ha visto una sua collega che davanti a una paziente indecisa la collega suggerì di abortire. porque o menino era Down, ela tinha síndrome de Down. Perché il feto era Down. Nós estamos agindo que nem os nazistas. E questo è comportarsi da nazisti. Só que ele é down às vezes porque a mãe tornou ele down, porque na outra vida ela estragou a mente dele, instigou para o materialismo. Lui può essere down perché in un'altra vita la sua mamma ha rovinato la sua mente istigandolo al materialismo. O espírito que vai nascer com deficiência é alguém que sofre muito, ele é um infeliz, um desgraçado no mundo espiritual. E você, por egoísmo, pratica o aborto para não ter esse trabalho. E essa enfermeira que indicou? Assume junto com a lei divina. Lo spirito che nasce con problemi è uno che nel mondo spirituale sta soffrendo moltissimo e abortirlo significa impedirle che lui possa venire qui a riscattare i suoi errori. Paulo, mesmo se a pessoa não conhece as leis divinas, Anche se la persona non conosce le leggi divine è responsabile del crimine. A lei divina está na consciência de cada um, todos sabemos. A pessoa quer fugir de uma vergonha, não quer ter trabalho, não quer estragar o corpo. Le leggi divine stanno nella coscienza di ognuno, tutti sappiamo quello che è giusto e sbagliato. outra coisa. Vamos supor, a mulher faz o aborto e o marido não concorda. E ela faz mesmo assim. Ele não concorda, ele quer ter. Ele não é responsável. Se la donna fa l'aborto e il marito non è d'accordo, lui vorrebbe il bambino e lei lo fa comunque. A gente é responsável pelo erro da gente, Ognuno è responsabile del suo errore, individual ou coletivo. Agora, se o outro erra, não é responsabilidade dele. se lei sbaglia non è responsabilità di lui. Alessandra? E se ela fala, mas eu fiz porque... Scusami, che non estava finito la domanda. Celular. E se ela fala assim, mas eu fiz porque você não me proporcionava segurança, tipo, não tinha trabalho adequado, nada. Ela fez porque quis. A desculpa, cada um inventa a sua, mas diante da lei de Deus não tem desculpa. Ok. Se lei dice ho fatto perché tu non mi davi sicurezza, lei ha fatto perché l'ha voluto, non esistono scuse. E gli aborti naturali invece? O aborto spontaneo? Ele não é praticado pela pessoa, ele é natural, a pessoa não assume nada. Às vezes é uma prova, um sofrimento. Non essendo praticato dalla persona non assume nessuna colpa, a volte è una prova, è una sofferenza che quella coppia deve passare. Desculpa, mas só isso? Ou na vida antepassada tinha mesmo que ter passar essa experiência? Tu falando do aborto natural e spontaneo? Natural, sim. Nell'aborto spontaneo è solo quello una sofferenza che la coppia è passata o è un errore, comunque un'espiazione di una vita precedente? Stai parlando di italiano?
Tutti hanno capito? Ok. Vamos seguir aqui que nós temos mais 2 temas aí. Ó. È una pergunta se um aborto espontâneo é só isso, só sofrimento que eles têm que passar, ou tem algo mais das vidas precedentes, anteriores? O acaso não existe, o aborto espontâneo. Kardec diz que às vezes não tinha nem espírito designado para aquele corpo. L'acaso non c'è. Kardec dice che a volte per quel corpicino manco c'era uno spirito designato a incarnare lì. Para a pessoa que sofre, é um sofrimento. Então, algo tem ali para que ela tenha que passar por essa prova. Qualcosa c'è per cui la persona deve passare per questa prova. Ma tutta la gente che è un corpo materiale su questa terra, tutti hanno spirito? Tutti coloro che hanno un corpo materiale sulla terra, tutti hanno uno spirito? Ah tá, eu não... Todas as pessoas que têm corpo material aqui na terra, todos têm espírito? Se nasceu, tem espírito. É isso, né? Se é nato, c'è spirito. Existe... Ela não concorda. É que o que dá vitalidade ao corpo é a presença do espírito. Ciò che dà vitalità al corpo è la presenza dello spirito. Desde o instante do momento da gestação já inicia um processo com a providência divina acompanhando. Già dalla gestazione la provvidenza divina accompagna la crescita del feto. Vamos lá então seguir aqui porque nós temos que trocar ainda 2 temas. Andiamo avanti perché abbiamo altri 2 argomenti ancora. Pode ler essa aqui só para lembrança. Essa è sessão? Aqui. Gli impegni spirituali ed espiazioni. Molti spiriti si rincarnano con importanti impegni karmici e riscatti con i propri genitori. Impedire questa esperienza può generare debiti spirituali sia per i genitori che per coloro che collaborano con l'atto. Com relação ao risco de vida para a mãe, quando si parla del rischio di vita per la madre, os espíritos, na questão 359 do Livro dos Espíritos, nella domanda 359 del Libro degli Spiriti, diz que é preferível, neste caso, então, que se faça o aborto para que sacrifique aquele que ainda não existe em relação à mãe, né, que corre esse risco. Dicono che è preferibile sacrificare colui che ancora non esiste che sacrificare la madre. Vamos lá. Nunca vai faltar o amparo espiritual a quem errou. Mai mancherà il sostegno spirituale a quelli che hanno sbagliato. E o espírito não consegue ser feliz Se no lo spirito non riesce a essere felice. enquanto ele não retornar e não se reequilibrar com as leis de Deus. Finché lui non ritorna e non si riequilibra con le leggi divine. A reencarnação é uma bênção para o reencarnante e para o casal também. La reincarnazione è una benedizione sia per il reincarnante che per la coppia. E que nós não temos o direito de aviltar as leis de Deus. E che non abbiamo il diritto di andare contro le leggi divine. Vamos lá. Cambiando argomento. A morte é... Solo una cosa. Na escolha do filho ou da mãe, né? Se você tem que fazer uma escolha de salvar a mãe ou o filho, e é escolhido salvar a mãe, tem um karma nisso tudo, porque o filho Não há erro. não é. Não há erro. Se a mãe vai morrer, pode morrer ela e o bebê. La domanda era, nel caso di scegliere l'aborto per il rischio di vita della madre, c'era karma? No, non c'era errore di nessuno, perché se la madre fosse morta morivano entrambi. Quando se diz que a morte é só uma desconexão física, Quando diciamo che la morte è solo una disconnessione fisica, nós aqui estamos cercados de seres que já não estão mais no corpo físico. noi qui siamo tutti circondati da esseri che non sono più nel corpo fisico. Neste caso, a gente colocou uma imagem Ho usato questa immagine em que mostra uma família
cujo filho adolescente faleceu. che mostra una famiglia che il figlio adolescente è deceduto. E ele está ali dentro do lar acompanhando a alegria da família. E lui è lì in casa accompagnando i momenti allegri della famiglia. Então, a gente colocou essa imagem porque através da psicografia do Chico Xavier, Abbiamo messo questa immagine perché attraverso le psicografie di Chico Xavier foram dezenas ou centenas de cartas que ele recebeu de familiares falecidos, ci furono centinaia di lettere ricevute da parenti disincarnati dizendo que sempre estavam muito juntos, muito próximos, frequentemente visitando o lar. dicendo che spesso stavano lì vicino facendo visita alla casa, alla famiglia. Agora vamos dar uma olhada nessa imagem aqui. Guardate un attimo questa immagine, Impregnada de vida orgânica e vida biológica. che è impregnata di vita organica e biologica. Tudo que nasce, vive, morre e se trasforma. Tutto ciò che nasce, vive, muore e si trasforma. Então, a morte é, portanto, um acontecimento biológico. Pertanto la morte è un avvenimento biologico, Inevitável, è inevitabile, é natural porque está nas leis de Deus. è naturale perché fa parte delle leggi divine, Não é uma tragédia, non è quindi una tragedia, não é um fim de mundo. non è la fine del mondo. Todos nós vamos experimentar o fenômeno da morte biológica. Não sabemos quem a semana que vem. Tutti sperimenteremo il fenomeno della morte biologica, tra di noi non sappiamo chi settimana prossima. Eu tenho um amigo que é cardiologista, às vezes ele opera uma pessoa e vai para casa aguardando a morte. Un mio amico cardiologo dopo fare gli interventi a volte va a casa aspettando già la morte del paziente. E o hospital não liga para informar que morreu. L'ospedale però non chiama per dire che è morto. E aí eles ficam surpresos que pessoas que eles operaram e tinham certeza porque ela estava tão bem, acabam morrendo. E si stupisce a volte che alcuni che lui era sicuro che stava benissimo muore. Nós viemos com prazo para viver. Noi abbiamo una scadenza qui sulla terra E conforme o comportamento ético, mental, moral, nós diminuímos o nosso prazo. e in base al nostro comportamento etico-morale noi riduciamo la nostra scadenza. Mas vamos seguir o nosso tema. Andiamo avanti. Vejam se isso não é uma realidade. Vedete se non è la verità, che noi non pensiamo alla morte, non vogliamo pensare, non ci preoccupiamo mai della morte, ma questa arriverà sorprendentemente e senza una data prestabilita. Essa é a grande realidade. A gente não se prepara para o inevitável. E la realtà è che noi non ci prepariamo per l'inevitabile. Agora é interessante porque, como a gente comentou também no outro encontro, È interessante, come abbiamo già detto l'altro giorno, nós somos pessoas que temos uma fé impressionante. noi abbiamo una grande fede, Desde que morre o filho pequeno dos outros, a parte che di disgrazia sia la morte del figlio dell'altro, a esposa ou o marido das che outras. se muore il coniuge degli altri. Só que esse é um evento que ocorre em todos os lares. Solo che l'evento della morte avviene in tutte le famiglie. Até quem Jesus curou, logo depois partiu. Addirittura quelli che Gesù ha guarito subito dopo sono partiti. Quer ver para nós? Che cos'è la morte? È un fenomeno biologico naturale. La morte è un fenomeno naturale che colpisce tutti gli esseri viventi senza eccezione. Quindi tutti abbiamo sperimentato la nascita, la crescita e morire, un'ovvietà dimenticata da gran parte della società che si ostina a vedere la morte come un evento artificiale, inaspettato e ingiusto. Vamos lá. Cada pessoa tem uma forma de lidar. Ognuno gestisce in un modo il fenomeno della morte. Há pessoas que carregam um luto
até elas próprias morrerem. Alcuni vivono in lutto fino alla fine di loro stessi, fino alla loro morte. O sofrimento diante da perda de um ente querido, ele é normal, ele é natural e é saudável. È normale, naturale e anche sano avere della sofferenza dinanzi alla morte di una persona cara. Agora, a perturbação e o desequilíbrio não é saudável. Però essere perturbati e squilibrati non è sano. Vejo que Jesus falou que há muitas moradas na casa de meu pai. Gesù diceva: ci sono molte dimore nella casa di mio padre. Agora, o que é fascinante é a gente saber que os seres que partiram, vai ter aqueles que partiram antes lá aguardando eles. Quello che è affascinante è che coloro che partono adesso troveranno là quelli che sono partiti prima di loro. E nós vamos encontrar isso no Evangelho de Jesus, nas anotações de Lucas. E questo lo troviamo nel Vangelo di Gesù, secondo Luca 9,59. 9,59. Jesus conversava com um homem e convidou ele, dizendo: vem e segue-me. Mentre parlava con un uomo ha detto: vieni e seguimi. E esse homem disse: Jesus, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. E l'uomo ha detto a Gesù: aspetta che prima vado a seppellire mio padre. Com o Espiritismo nós vamos entender essa fala. Adesso con lo spiritismo capiremo questo passaggio dei Vangeli. Quando Jesus disse: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quando Gesù disse: lasciate i morti ai morti, lasciate che i morti seppelliscano i morti. Quanto a ti, vá anunciar o reino de Deus, quer dizer, vá fazer coisas boas. Per quanto riguarda te, vai a annunciare il regno dei cieli, cioè vai a fare delle cose buone. O que Jesus quis dizer a ele? Deixa que quem morreu vai cuidar dele. Gesù voleva dire questo: lascia che chi è morto si occupi della salma. Nós não podemos fazer nada quando alguém morre. Non si può fare più niente quando una persona muore, a não ser a prece. soltanto la preghiera. E claro que cada quando enfrenta o fenômeno da morte do corpo, vai de encontro à vida que levou. Ognuno di noi, ovvio, quando arriva il fenomeno della morte del corpo, andrà incontro alla vita che ha vissuto qua. O que nós podemos fazer em benefício do espírito que partiu? Che cosa possiamo fare noi in beneficio dello spirito che parte? Nós podemos pensar, mandar um WhatsApp para o Possiamo mandare un WhatsApp mentale. Vejam que o espírito não precisa da voz, que os nossos ouvidos carnais precisam vibrar no ar. Lo spirito non ha bisogno della voce che il nostro udito di carne ha bisogno, sentendo vibrare la voce nell'aria. Basta a gente pensar nele e é como se ele fosse chamado, atraído para nós. Basta pensare a lui e lui riceve come una chiamata, viene attratto. Então o que a gente pode dizer, por exemplo, para uma mãe que está no mundo espiritual? Che cosa si può dire alla nostra mamma che sta nel mondo spirituale? A saudade bateu forte, vem as lágrimas, vem uma dor da ausência dessa mãe. Quando ho nostalgia, dolore, lacrime. Ou de um filho, ou do marido, ou do irmão, de um amigo querido. Oppure un figlio, un familiare, un amico caro. Pensar na pessoa e dizer: hoje eu acordei com saudade de você, estou triste. Pensare alla persona e dire: oggi mi sono svegliato che mi manchi tanto, sono triste. Mas isso é amor que eu sinto por você. Ma questo è amore che provo per te. Quero te desejar um abraço, um ótimo dia onde você estiver. Ti desidero un abbraccio e un eccellente Dio laddove tu sia. Isso a gente pode fazer todos os dias e os espíritos disseram para Kardec que a gente menos faz. E questo si può fare tutti i giorni e gli spiriti dissero a Kardec che è quello che facciamo di meno. Porque eles se sentem muito felizes quando são lembrados por nós. Perché loro si sentono molto felici quando ricordiamo loro. E a gente pode dizer, a gente falou na mãe, mas a gente pode dizer: mãe, um abraço para você. Si può dire: mamma, ti mando un abbraccio. Mãe, acordei hoje triste. Mãe, hoje acordei feliz. Onde você estiver, que Deus te abençoe. Mamma, oggi mi sono svegliato triste, oggi mi sono svegliato contento. Un abbraccio a te ovunque tu sia.
Obrigado para você que me aceitou como filho e foi meu pai nesta vida. Grazie a te che mi hai accettato come figlio e sei stato mio genitore in questa vita. Veja bem, não é repetir preces decoradas, é partir do nosso coração. Vedete che non è recitare preghiere imparate a memoria, parte dal nostro cuore. E nós vamos para o último tema aqui. Ultimo argomento, É um tema rápido esse aqui. velocino, É a doação de órgãos. la donazione d'organi É um gesto de consciência, amor e desprendimento. è un gesto di consapevolezza, amore e distacco. O nosso egoísmo é tão grande que a gente não pensa no sofrimento dos outros. Il nostro egoismo è talmente grande che non pensiamo alla sofferenza altrui. Às vezes mandamos cremar o corpo com todos os órgãos e não doamos para um desgraçado que está sofrendo. A volte facciamo cremare il corpo con tutti gli organi e non doniamo a dei disgraziati che soffrono. Todo gesto elevado só vai fazer bem para o espírito. Qualsiasi gesto elevato farà solo del bene allo spirito. Pensem, com certeza muitos aqui presentes têm conhecidos que fazem processo de diálise. Se pensate qui, qualcuno di voi conosce qualcuno che fa la dialisi. Pense no sofrimento que é a pessoa 4 horas ligada numa máquina, sentindo náuseas, tonturas, dores no corpo. Pensate che cos'è 4 ore attaccato a una macchina con nausea, dolori al corpo E você manda queimar os órgãos e não doa para um desgraçado. e tu fai cremare, bruciare gli organi e non doni a questi disgraziati. De uma maneira ou de outra, é o egoísmo humano, porque a dor do outro não me interessa, não está doendo em mim. In modo o in altro è un egoismo umano perché il dolore di quelli dializzati non mi interessa, non fa male a me. Se nós podemos, e na verdade o nosso corpo não nos pertence, a gente não vai levar ele junto. Il nostro corpo in realtà non ci appartiene perché non lo porteremo appresso. Se nós podemos, ao doar um órgão, tirar o sofrimento de alguém, por que não fazer? Nel donare, se donando possiamo togliere la sofferenza di qualcuno, perché non farlo? Isso é um assunto que nós temos que manifestar em nossas casas. E quindi dobbiamo parlare con i nostri parenti di questo argomento. Eu pedi para o meu filho assim, olha, doe o corpo para a universidade, doe os órgãos, mas daí já com 64 não é bem assim, né? Mas doe para uma universidade. Io ho lasciato detto a mio figlio di donare all'università, anche se a 64 anni forse già un po' datato. Os estudantes de medicina precisam de um corpo, né? Gli studenti di anatomia hanno bisogno di corpi, no? Para abrir, para experimentar, costurar. Per sperimentare le suture, aprire. E tantas outras coisas mais. Para quê? Se vai estragar, vai apodrecer ou eu vou mandar queimar? Ela disse, meu filho, se ninguém quiser, daí manda cremar. Ele, ai pai, para com isso. Filho, a gente tem que falar. Allora, tanto deve marcire, quindi ho detto, solo se nessuno vuole, allora puoi buttare. E quando nós doamos um órgão, equipes espirituais vêm nos ajudar a desprender do corpo. Às vezes a gente poderia ficar semanas vendo o corpo apodrecendo e o gesto bom vai gerar coisa boa para nós. Quando esiste la donazione d'organi vengono le equipe spirituali ad aiutare. A volte il disincarnato potrebbe passare settimane a vedere il corpo che marcisce, mentre con questo gesto di donazione vengono le equipe spirituali in aiuto. A gente sabe que o momento da doação de órgãos é quando houve a morte, um acidente, algum incidente, alguma coisa, ou se está num quadro no hospital e tem a morte encefálica, então se aproveita para, a partir desse momento, já pode retirar os órgãos do corpo. Sappiamo, no, che per poter fare la donazione, togliere gli organi o in un incidente grave o quando avviene la morte cerebrale. Isso é tão importante, a gente contribui com a ciência, diminui o sofrimento de outras pessoas também. È importantissimo perché non solo il contributo con la scienza, ma riduce la sofferenza di altre persone. Aqui a gente pediu para a inteligência artificial criar uma imagem, né?
Qui abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale di creare questa immagine mostrando os seres espirituais desligando o desencarnado do corpo enquanto a equipe médica retira os órgãos. mostrando questa immagine mostra l'equipe spirituale che aiuta a staccare dal corpo lo spirito mentre l'equipe medica ritira gli organi. Isso não envolve só os médicos da Terra. Médicos do mundo espiritual estão juntos, são experiências que os dois mundos trabalham juntos. Non sono solo i medici della terra che sono coinvolti, è un'esperienza che avvolge tutti e due i mondi. A gente pode dar vida, esperança, alegria e tirar a dor de alguém que sofre. Possiamo dare vita, speranza, allegria e togliere il dolore di coloro che soffrono. E é um gesto cristão. È un gesto cristiano. Claro que se a pessoa tem medo que vai faltar o órgão na outra reencarnação, então não doe. Se la persona ha paura che poi mancherà l'organo nella prossima reincarnazione, allora non donare. E sobre a cremação do corpo, senão Sulla daqui a pouco... cremazione velocemente, perché abbiamo già sforato, Desculpa, senão não vai dar tempo para o passe. è perché volevo darvi il passo magnetico. A morte é uma coisa, a desencarnação é outra. Morte è una cosa, disincarnazione è un'altra. A morte é quando cessa a vida orgânica e o corpo perde a vitalidade. La morte è il cessare della vita organica e il corpo non ha più vitalità. A desencarnação é o processo a gente sair do corpo de carne, se desligar. La desincarnazione è l'uscita del corpo di carne. Como a gente diz, uma pessoa está sem calçado, está descalça, sem o corpo, desencarnado. Si dice che uno senza le scarpe è scalzo e senza il corpo è disincarnato. Esses laços, eles vão se rompendo lentamente. I legami col corpo si rompono piano piano. Isso é uma questão que eu não coloquei antes sobre a cremação. Sulla cremazione O espírito Emmanuel recomenda 72 horas. è raccomandato aspettare 72 ore dopo la morte del corpo, 3 dias para cremar o corpo. 3 giorni. Porque daí nós temos um cordão fluídico que nos prende ao corpo, né? E ele para de levar sensações do corpo físico para o corpo espiritual. Noi abbiamo un cordoncino fluidico che ci lega al corpo, vedetevi sulla dalle due teste, no? E questo cordoncino porta ancora sensazioni dal corpo fisico al corpo spirituale. Então esses elos de sensibilidade eles vão se anulando, chega um momento que o espírito, mesmo estando vinculado ao corpo, ele já não sente mais as sensações da matéria. Questi anelli di legame piano piano si spezzano e anche se è vincolato al corpo lo spirito non sente più sensazioni materiali. Todos nós, quando dormimos, a gente sai do corpo e a gente tem esse laço. Tutti noi mentre dormiamo usciamo dal corpo, però rimaniamo legati da questo filo. Che filo? Eu sempre tive muita curiosidade sobre esse cordão fluídico que nos prende ao corpo. E uma vez os espíritos me deram uma aula e me levaram em um cemitério para ver o espírito andando com aquele laço, um tom acinzentado, aquele cordão fluídico che prende il spirito al corpo. Ho sempre avuto molta curiosità e una volta gli spiriti mi portarono in cimitero per vedere e si vede questo legame, questo cordoncino un po' grigiastro. Qual è la dimensione? A gente poderia dizer, é que é tudo muito relativo de espírito para espírito, mas era mais ou menos assim, era acinzentado e eles se cruzam e se passam sem se enrolar. È fascinante. Quindi una dimensione così e se si intrecciano con altri si attraversano senza intrecciarsi. Isso quando Jesus diz lá que a gente morre muito mais do que imagina, ele se referindo quando o corpo dorme, nós saímos do corpo. Só que é esse cordão que nos prende. Gesù quando diceva che noi moriamo molto di più di quanto pensiamo è che mentre dormiamo usciamo dal corpo, ma questo cordoncino ci mantiene legati. Cremação ou imunação, quer dizer, enterrar ou cremar, é uma decisão pessoal. Cremare o seppellire è una decisione personale. Eu particolarmente sou a favor.
Io particolarmente sono favorevole. Pense no povo de Roma em um túmulo para cada um. Pensate tutta la popolazione di Roma, una tomba per uno. Se a gente crema o corpo, não fica ocupando espaço aqui. Il corpo cremato non occupa spazio. A minha mãe não aceitou que cremasse o corpo dela. Mia madre non ha accettato che venisse cremata. E ela dizia, como é que vocês vão ir chorar ou rezar se eu não tenho tumba? Com'è che andrete là a pregare e piangere se io non ho una tomba? Ingenuidade dela, porque as pessoas maldosas vão passar do túmulo e dizer assim, Ih, olha o Paulo ali, aquele velhaco. È ingenuità sua, perché la gente vede le tombe e dice, guarda quel vecchietto di Paolo lì. Pode ser que me faça mais mal as pessoas irem lá e lembrarem de mim negativamente do que elas esquecerem de um topo. Forse è meglio, mi fa più male che vanno lì in cimitero a ricordarsi di me negativamente che dimenticarsi di me. Às vezes a família está indo lá levar flor, acendendo vela e mandando fazer reza pelo defunto, e ele já está fervendo no outro corpo de criança lá a mil e a família está chorando a morte. A volte i familiari ancora portano fiori e piangono sulla tomba e lui è già rinato e il bambino sta divertendo un sacco. Então o nosso amadurecimento, o nosso progresso vai dando um sentido diferente ao nosso senso e à razão. Il nostro progresso, il nostro maturare dà un nuovo senso alla nostra ragione. E se a gente quiser, alguns até escrevem, aqui descansa em paz, eu duvido. Quelli che scrivono qui riposa in pace, io ho dei miei dubbi. Às vezes famílias com muitas posses têm aqueles túmulos chiquérrimos e o espírito está atormentado, mas está ostentando o túmulo para os outros. La famiglia ricca magari fa una tomba bellissima, lo spirito può essere tormentato e sofferente, ma la famiglia sta ostentando la tomba. Uma coisa é o materialismo, outra coisa é a realidade do espírito. E a gente tem que se prender à nossa realidade. Quanto a gente deixar o corpo, vamos largar tudo. Nem nome, não interessa, logo eu vou estar com outro nome. Un conto è il materialismo, l'altra cosa è la realtà dello spirito. Quando moriamo lasciamo tutto. Non ci dobbiamo attaccare a nomi, a titoli, niente. Olha, eu quero agradecer o convite, pedir desculpa porque eu tenho um transtorno da fala. Voglio ringraziare l'invito, mi scuso perché ho il disturbo del parlare. Hoje a gente encerra aqui esses 3 momentos em Roma. Oggi chiudiamo questi 3 incontri a Roma. Eu agradeço todos que trabalharam para que a gente pudesse ter esses momentos. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato perché abbiamo potuto avere questi momenti. Peço desculpa que sobraram 5 minutos para o passe. Chiedo scusa che abbiamo pochi minuti per il passe. Não sei se Vamos agora... fazer uma prece. Facciamo una